Terça-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, estou chegando até você com mais uma reflexão sobre a nossa sagrada liturgia. Nossa primeira leitura é extraída do segundo livro dos Reis, no capítulo 19, do 9 ao 11, do 14 ao 21, do 31 ao 35a, a 30 e o 36. Essa é a nossa primeira leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 19, do 9b ao 11, do 14 ao 21, do 31 ao 35a e o 36. O nosso salmo, 47 ou 48. 47 ou 48. E o evangelho desta terça-feira, São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e do 12 ao 14. São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e do 12 ao 14. Essa é a nossa liturgia. Não esqueça, meu querido irmão, isto acontece diariamente. Diariamente, a igreja, através da sagrada liturgia, fornece-nos o alimento da palavra. Nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É bom repetir. A cada 3 anos, a igreja lê a Bíblia toda, de maneira litúrgica. De maneira litúrgica. A nossa primeira leitura, vamos ler esse texto. É um texto um pouco longo, tá? É um pouco longo, mas com toda certeza não é tempo perdido. É importante meditarmos na Escritura, da maneira, da forma como a igreja ensina-nos a nos alimentar do texto sagrado. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe. Só um parêntese neste primeiro versículo aqui. Estamos no 19b, tá bom? Do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo. Significa que ele já havia enviado uma delegação, uma comitiva ao rei de Israel. Enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: não te seduza o teu Deus. Eu vou fazendo alguns parênteses só para a gente ter uma noção. Onde vamos chegar? Qual o tema que aparece no meio deste enredo, desta situação que o povo de Deus viveu? Olha aqui o que o rei Senaqueribe manda dizer ao rei de Israel, ao rei Ezequias. Não te seduza o teu Deus. Não te seduza o teu Deus. Aqui tem uma briga entre monoteísmo e politeísmo. O Deus de Israel é um Deus único. Israel, ele não está para adorar deuses,
com D minúsculo. O Deus de Israel é o Deus único e verdadeiro. O Deus com D maiúsculo. E basta. Não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta, olha, é aqui no versículo 14 que nós vamos saber que o rei Senaqueribe, ele não mandou emissários com um recado verbal. Foi uma carta. Uma carta que tinha o selo real. Uma carta de derrota. Consegue entender, queridos? Era uma carta que antes que o fato acontecesse, a sentença já estava lavrada em uma carta. Você lembra o que foi que a rainha Jezabel fez? Ela escreveu cartas em nome do rei Acabe e as selou com o selo real. E mandou para as autoridades, para os anciãos de Jezreel. Prestemos atenção. Aquelas cartas que a rainha Jezabel escreveu e mandou aquelas pessoas, aquelas autoridades locais, elas foram determinantes para que Nabote fosse executado a pedradas. Era um libelo, era uma sentença. Aqui a sentença estava escrita, estava determinada. A carta da rainha Jezabel era para dizer: Nabote precisa morrer porque ele amaldiçoou a Deus e amaldiçoou o rei, ele amaldiçoou o rei e amaldiçoou a Deus. Isto era sério. Então, através de uma correspondência oficial, de uma correspondência real, selada com o selo do rei, estava decretada a morte de um inocente, porque ele não quis vender a sua herança, a herança que recebeu dos seus pais ao rei Acabe. Aqui no versículo 14, a gente fica sabendo que não foi um recado verbal, que o rei da Assíria, o rei Senaqueribe, mandou ao rei Ezequias de Israel. Foi uma carta. Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois, subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins. Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe
que mandou emissários para insultar o Deus vivo. Preste atenção. Versículo 17. É verdade, Senhor. É verdade que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios, lançaram os seus deuses, leia aí, aqui é D minúsculo. Preste atenção nisto. Preste atenção para você não se deixar enganar por alguém que vem falar que este texto está falando destas imagens que temos na Igreja Católica. Cuidado. Nunca a Igreja disse que Maria Santíssima é deusa. Uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. Nunca disse. Lançaram os seus deuses ao fogo porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Esta é a pregação da Igreja Católica, irmão. Não aceite ninguém lhe dizer algo diferente disto. E quem faz uma afirmação ao contrário desta, literalmente, está mentindo, literalmente, não está apostolando a verdade. Essa pessoa não é crível, não é digna de ser ouvida, de ser escutada, porque, no mínimo, é uma pessoa analfabeta bíblica. E se não é um analfabeto bíblico, é uma pessoa que lhe quer induzir a crer em uma mentira, em algo que não é. Mas agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Preste atenção neste detalhe também. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, era o rei de Israel, estabelecido em Samaria. Depois eu lhe digo por que lhe fiz esta observação. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, ouvi, vamos voltar ao 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus de Israel, ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele, de Senaqueribe, do rei da Assíria: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas.
pois um resto sairá de Jerusalém, e sobreviventes do Monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor, repetindo, acerca do rei da Assíria. Ele quem? Senaqueribe. Ele quem? O rei da Assíria. Observe a palavra profética. Observe a palavra de Deus. Quem falou? Para quem ele está falando? Analise os personagens que estão dentro desta situação. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Resumo. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Tá bom? Esta a primeira leitura. Esta a primeira leitura. O Salmo 47 ou 48, depende da sua tradução. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade onde ele mora, seu monte santo, esta colina encantadora é a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Recordamos, Senhor nosso Deus, vossa bondade, em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. No Evangelho, Mateus capítulo 7, lemos o seguinte: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Meu irmão amado, meu irmão querido, antes da entrega da lei, eu já falei sobre isso várias vezes.
Tem um período aqui que eu falei muito sobre isso. Antes da entrega da lei no Sinai, de maneira majestosa, teofânica, Deus disse assim ao povo, por meio de Moisés. Você prestou atenção aqui nesta leitura? Que Deus falou com o rei Ezequias por meio do profeta Isaías? Prestou atenção? Deus entregou a lei por meio de Moisés, ao povo por meio de Moisés. Quando Deus entregou a lei, ele falou algo extremamente importante ali na frente do Sinai. O povo estava acampado, tinha que guardar uma distância do monte, entre o povo e o monte. Então, antes que Deus entregasse a lei, ele disse algo extremamente importante para fazermos um apanhado junto com este dado que hoje nos chega. Se quereis observar, isso está em Êxodo, no capítulo 19, o 5 e o 6. Se quereis obedecer e guardar minha aliança. Se quereis obedecer e guardar minha aliança, sereis 3 coisas. Minha propriedade particular dentre todos os povos. Sereis um povo sagrado. Sereis um reino sacerdotal. E Deus cumpriu a sua parte. E Deus cumpriu a sua parte. Gravemos esta frase. Deus sempre cumpre a sua parte. Deus sempre é fiel. Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Podem passar céus, podem passar terra, mas a sua palavra não passa. Deus sempre cumpre a sua parte. Não tenha medo de proclamar esta palavra aí no meio da sua família, no seu local de trabalho. Deus sempre faz a sua parte e Ele vai fazer a sua parte na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha história, no meu local de trabalho, em quaisquer que sejam as situações e as circunstâncias que tenhamos colocado Deus para dessa situação participar. Se Deus está nesse negócio, Ele já falou conosco e se Ele já falou conosco, a palavra dele será cumprida. Não tenha medo de proclamar esta palavra. Deus vai cumprir a sua parte. Já o povo, formado por 12 tribos, reduziu-se a uma. Já o povo, que disse para Deus, obedeceremos, cumpriremos, só teremos o Senhor por nosso Deus, aquele povo não cumpriu a sua parte. E aquele povo de 12 tribos foi reduzida a uma única tribo, que é a tribo de Judá. Nós vimos isso ontem, na leitura de ontem, no final da leitura de ontem. Será que estou enganado? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. 2 de Reis, capítulo 17 e o versículo 18. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá.
Por quê, queridos? Por que isto aconteceu? Porque o povo não obedeceu, porque o povo não guardou a aliança. Então observe, 12 tribos reduziu-se a um resto. 12 tribos reduziu-se a sobreviventes, ou seja, o nome disto é baixa. O nome disto é desproporção. O nome disto é derrota anunciada. O nome disto é derrota anunciada. O 10 e o 11. Não te seduz o teu Deus em quem confias, pensando Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu, Israel. Só tu, Jerusalém, que agora não passas de uma pequena tribo. Te poderás salvar? Só tu te poderás livrar das mãos do rei da Assíria? Qual o nome disto? Derrota. O nome disto é derrota. É óbvio que se a Assíria devastou nações sólidas, nações coesas, nações edificadas, com um exército poderoso, o que aconteceria com aquele resto? Não é óbvio, queridos? Tem alguma argumentação para fazer diante disto, de uma situação desta? É preciso fazer ainda alguma divagação? É o óbvio. É o natural. Se nações tão sólidas, tão bem preparadas, militarmente, com infantaria, com cavalaria, com grandes estratégias militares, pereceram diante do rei Senaqueribe, do rei da Assíria, quanto mais um resto, um pouquinho, um punhado, e mesmo este punhado ainda estava fragmentado, ainda estava dividido, porque um estava colocando a culpa no outro daquela situação, porque tinham sido dizimados. Considerando, queridos, esta enorme desproporção, e acima de tudo, os últimos reis de Israel, que foram reis que fizeram o que o Senhor reprova, a derrota estava anunciada. Voltando. Considerando a desproporção da Síria com uma tribo de Israel. Considerando agora o que a maioria dos reis de Israel fez, o que desagrada ao Senhor, a situação já estava resolvida. Israel já tinha uma convicção. Estamos perdidos? Seremos entregues à vassalagem? Seremos escravos? O que nos resta será levado como despojo pelo rei da Síria? Aquilo era um fato. Aquilo era um fato. O rei Senaqueribe estava mais que certo. Ele só não contou.
Ele só não considerou que sempre há uma sobra. Ele não considerou que sempre há um resto. Ele não considerou que quando este resto, que quando esta sobra é um líder que leva Deus a sério, a situação muda. Enquanto o rei Oséias, ele foi fazer aliança, enquanto o rei Oséias colocou a sua confiança no rei do Egito e fez aliança com um povo do qual Deus havia proibido de Israel receber favores e fazer aliança com aquele povo, o rei Ezequias fez o quê? Ele subiu ao templo e leu aquela carta diante do Senhor. O pensamento o pensamento do rei Senaqueribe estava muito certo, e era possível que ele dissesse: este rei Ezequias não passa de mais um. Fica sabendo de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Fiquemos sabendo, nós não somos mais um. Nós não somos mais um daqueles que fazem o que Deus reprova. Tenhamos esta consciência, porque o nosso Deus, ele não é mais um, ele não está entre os deuses, ele é Deus, todo-poderoso, único e verdadeiro, criador do céu e da terra, dos céus e da terra. O pensamento do rei Senaqueribe estava certo e certíssimo. Ele só não contava que o rei Ezequias, ele não era um rei Oséias e ele não fazia parte dos muitos outros reis, como também o rei Acabe e a rainha Jezabel, que fizeram o que Deus reprova. O rei Ezequias pegou a carta, levou, subiu ao templo, colocou diante do Senhor. Qual é o final de tudo isto? Você já sabe. Deus lhe respondeu. Deus escutou aquela oração. Vai ficar muito longo este negócio, queridos. Vai ficar gravado. Se você quiser escutar, você escuta. E se não quiser, não se deixe levar também. Tá bom? Mas eu espero que você escute. Eu espero que você escute, porque vai ficando longo, né? E fica um pouco desgastante. A gente com tanta coisa que tem para fazer. Mas eu entro na situação e começo a viajar, né? Porque a liturgia é muito rica, é muito gostosa. Quero compartilhar este ponto, por isso falei na hora da leitura, preste atenção. Preste atenção. Deus respondeu-lhe através do profeta Isaías. Deus mandou que o profeta Isaías falasse com o rei Ezequias, e ele entregou a mensagem a respeito do rei Senaqueribe, rei da Assíria. Meu irmão, minha irmã, estamos na época do Espírito. O tempo comum sem o Espírito Santo é um tempo de derrota. É a hora em que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, nos conduz a toda a verdade. E ele vem a nós com os seus 7 dons para que estejamos plenificados de Deus,
das armas de Deus, das armas espirituais, para que possamos realizar a missão, para que possamos anunciar Jesus, mais com as obras do que com palavras. Não tenha dúvida que o missionário ele é mais de palavras do que de obras, mas estou lutando para ser mais de obras do que de palavras. Então, este tempo comum, sem o Espírito Santo, sem a plenificação de Deus, 7 dons, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus pleno, o Deus absoluto na nossa vida, não iremos muito longe. Então, estamos vivendo o protagonismo do Espírito Santo, porém, no entanto e todavia, não se deixe levar por conversa fiada. Não se deixe levar por quem quer domesticar e instrumentalizar o Espírito Santo e seus 7 dons para lhe teleguiar, para lhe amedrontar, para lhe deixar uma pessoa sem estrutura. Deus continua falando, mas ele continua falando nos moldes como ele falou no passado desde o início. A mensagem é a mesma, o esquema é o mesmo. No 6º mês foi o anjo Gabriel a uma virgem desposada com um varão, e o nome da virgem era Maria. Você entende como é? Deus manda o profeta Isaías entregar uma mensagem ao rei Ezequias a respeito do rei Senaqueribe. Deus não fala com confusão, queridos. Deus não fala com enrolação. Quando Deus fala, ele é um Deus preciso. Ele é um Deus de precisão, queridos. A sua palavra não deixa dúvida. Eu estou falando contigo a respeito daquele, e eu vou dizer mais, ele não vai entrar nesta cidade. Entende, meu irmão? Tome cuidado. Porque tem tanta gente por aí, há tantas pessoas, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, com profecia, com revelação diabólica, são palavras todas distorcidas, que não correspondem à verdade, a pessoa não sabe nem o que está dizendo, sequer consegue se explicar. E é uma confusão danada, e no final das contas, o Espírito Santo fica jogado na lama. No final das contas, o nome de Deus fica jogado na lama. Ele não falou nada, ele não disse nada. É coisa da cabeça da pessoa, ela está inventando. Literalmente, Deus não lhe mandou dizer nada, Deus não lhe deu mensagem alguma, simplesmente ela quer ser vista como uma pessoa usada pelo Espírito Santo, com o dom da revelação, com o dom da profecia. Por favor. São Paulo já dizia para nós, quando vocês eram crianças, eu vos tratava como crianças. É hora, queridos, de sairmos deste estágio de criancice. Sejamos pessoas maduras, sejamos pessoas adultas. O Espírito Santo continua falando hoje do mesmo jeito que falou com o rei Ezequias há muitos anos através do profeta Isaías e de outros profetas em outras circunstâncias e situações. Não pense que agora é um espírito diferente. Agora apareceu um Espírito Santo aí que age totalmente diferente. Não, queridos, não tem nada disso. É aquele mesmo Espírito que Deus soprou no primeiro exemplar humano para que eles se tornassem alma vivente. É o mesmo Espírito. Cuidado. Pense nisto, queridos. Eu só estou falando que a liturgia traz para nós hoje.
Nós somos tão superficiais, o nosso tempo não dá, é um monte de coisa que a gente tem para fazer, e que bom que temos. Mas é necessário que a gente leve as coisas de Deus a sério. É preciso que mergulhemos na palavra de Deus. Estamos em uma verdadeira quaresma. Quais são os 3 exercícios quaresmais? Oração, jejum e caridade. O rei Ezequias, ele se prostrou diante de Deus, ele subiu ao templo, ele tirou as suas vestes reais, vestiu-se de saco, cobriu-se de cinzas. Ele prostrou-se diante de Deus em oração. Ah, se nós tivéssemos líderes que diante das situações dificílimas que todos os líderes enfrentam, eles subissem ao templo do Senhor para falar com Deus Todo-Poderoso. Ah, se as nossas autoridades reconhecessem a Deus como seu verdadeiro aliado, como aquele que lhe colocou no poder para governar uma nação. Tudo seria diferente. O que foi que restou de Israel? Das 12 tribos, uma pequena tribo. O que era unânime para os reis de Israel? Fazer o que Deus reprova. Mas sobrou um resto. Meu irmão, tu pode ter certeza que aí na tua casa vai sobrar um resto. Você pode ter certeza que na tua família vai sobrar um resto. Talvez a tua história vai ser computada como aquela única tribo, aquele restante, um restinho, como um grão de mostarda, mas é este grão de mostarda que vai transportar montanhas. É este grão de mostarda que vai ser determinante, que vai dizer para os Senaqueribes de hoje: eu creio num Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Eu creio num Deus que não me frustra, eu creio num Deus que não me decepciona, eu creio num Deus que não me envergonha. Não importa qual seja o libelo que o inferno determinou sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa história, a nossa família, o teu empreendimento, pega o libelo de Satanás e sobe ao templo do Senhor e coloca diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele continua o mesmo. Ele continua respondendo aos Ezequias, que se curvam diante dele, que prostram-se diante dele, que reconhecem a sua indignidade, que reconhecem que não há outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. É verdade, Senhor. É verdade que a Assíria destruiu nações e seus deuses porque não eram deuses. Tem um resto aí na sua casa? Há um resto da sua família? Não tenha dúvida que um resto sempre haverá. E este resto será determinante. Deus mandou o profeta Isaías dizer: é verdade que eles já devastaram nações poderosas, só que nesta cidade ele não vai entrar. Tomemos posse desta palavra, queridos. Tomemos posse desta palavra. Entremos pela porta estreita. Leia o evangelho com calma aí na sua casa. Iremos muito longe. O vídeo está longo. Mas leia qual foi o procedimento do rei Ezequias. Ele entrou pela porta estreita. Ele não deu as coisas santas aos porcos. Leia aí. O que foi que ele fez?
aquilo que ele queria que os outros fizessem, ele fez. É muito fácil a gente ficar pedindo oração, né, irmãos? Para todo lugar. Ore por mim, mas nós mesmos não oramos. O rei Ezequias, ele foi o primeiro. Depois ele convocou os oficiais para jejuar, para orar, mas ele foi o primeiro. Você quer oração? Ora pelos outros também. Curve-se diante de Deus. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tem muitas pessoas pisadas e despedaçadas, queridos. E nós poderemos ser uma dessas pessoas. Se dermos aos cães e aos porcos as coisas santas, as coisas sagradas. Pensemos sobre isso. Entremos pela porta estreita. Leia com calma esse evangelho, São Mateus, capítulo 7, versículo 6 e do 12 ao 14. Hoje, Deus está convidando-nos a entrar pela porta estreita, porque essa porta estreita é a porta da salvação, é a porta da vida eterna. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.